Boa noite a todos. Saúdo os colegas vereadores, vereadora, funcionários dessa Casa Legislativa, imprensa e visitantes. E saúdo especialmente o presidente dos Suinicultores, que hoje se faz presente, o senhor Jorge Malma. E a todos que nos honram com sua presença. Solicito a secretária vereadora Irmiro Schneider para que faça a chamada dos vereadores para fins de verificação de quórum. Adriano Klein. Presente. Darcy José de Souza. Presente. Fernando Ott. Presente. Irmiro Schneider, presente. Jerônimo Kretz. Presente. Mário Darcy Ribeiro de Freitas. Presente. Mário Reck. Presente. Sérgio Antônio Suzin. Presente. Círio Asma. Presente. Constatada a presença regimental sob a proteção de Deus e em nome do povo de Iporã do Oeste, iniciamos os nossos trabalhos da 6ª sessão ordinária, da 5ª sessão legislativa, da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, do dia 9 de março de 2020. Pauta desta sessão. No pequeno expediente, temos a apreciação da ata número 167 de 2020, da 5ª sessão ordinária, realizada no dia 2 de março de 2020. Leitura das correspondências. Na matérias do dia, leitura, discussão e votação do requerimento da Comissão de Finanças e Orçamento, que solicita a apreciação do projeto de lei número 003 em regime de urgência. No grande expediente, temos inscrito os vereadores, inscritos por ordem alfabética. Darcy de Souza, com assunto estiagem e melhorias ao lado da rodovia. Fernando Ott, de áreas prefeito, benefício vereador, loteamento, calçamento e economias. Jerônimo Kretz, convite e janta, moções apelo, resultado, Coopera 1 e trabalho social. E o Mário Reck, vídeo nas redes sociais. Na ordem do dia, primeira discussão e votação do projeto de lei número 003 de 2020 do Poder Executivo. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 001 de 2020 do Poder Executivo. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 002 de 2020 do Poder Executivo. Discussão e votação das moções de apelo número 02 de 2020, 03 de 2020 e 04 de 2020. Na explicação pessoal, temos inscrito o senhor Fernando Ott, com assunto atividades da semana e convites. Pequeno expediente. Dando sequência aos trabalhos de hoje, vamos à apreciação da ata número 167 de 2020, da 5ª sessão ordinária, da 4ª sessão legislativa, da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, realizado no dia 2 de março de 2020. Peço a dispensa da leitura da ata, pois a mesma foi publicada no site e tem uma cópia a cada vereador. Está dispensada a leitura da ata. Está em discussão a ata número 167 de 2020, da 5ª sessão ordinária. A palavra está livre. Coloco a ata número 167 de 2020 em votação. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço à secretária vereadora Irmiro Schneider para que faça a leitura das correspondências. Decreto número 31, de 28 de fevereiro de 2020. Convoca audiência pública para revisão do Plano Diretor Municipal e da outras providências. O prefeito de Iporã do Oeste, no uso das atribuições que lhe confere no artigo 109, 31º da Lei Orgânica Municipal, decreta. Artigo 1º. Fica convocada a audiência pública para a revisão do Plano Diretor Municipal a realizar-se no dia 18 de março de 2020, a partir das 19 horas, no Centro Público de Convivência, localizado na Rua Teutônia 200, Centro, na cidade de Iporã do Oeste, Santa Catarina. Artigo 2º. São participantes da audiência pública todos os munícipes interessados. Artigo 3º. A audiência pública terá a seguinte finalidade:
Primeiro, revisão do Plano Diretor Participativo Municipal. Artigo 4º. Os munícipes terão prazo de 10 dias para o encaminhamento de sugestões por escrito, visando a colaboração nas discussões e sugestões. Artigo 5º. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. Iporã do Oeste, Santa Catarina, 28 de fevereiro de 2020. Registre-se e publique-se. Lúcio Malman, prefeito. Registrado e publicado em data supra. Jonas Kaiser, secretário de Administração e Finanças. Secretaria do Estado da Segurança Pública, Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, 3º RBM, 12º BBM, 1º CBM, 1º PBM, 1º Grupo de Bombeiros Militar. Ofício externo número 114 do 12º BBM. Iporã do Oeste, 4 de março de 2020. Excelentíssimo Presidente da Câmara de Vereadores de Iporã do Oeste. Primeiro, solicito, através desse, a tramitação de urgência do projeto de lei encaminhado, que trata da lei sobre a autorização da realização do convênio entre a Prefeitura Municipal de Iporã do Oeste e o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Segundo, a solicitação baseia-se na urgência da autorização da celebração do convênio, pois estamos sem conseguir utilizar os nossos recursos e, assim, desde o início do ano, estamos com sérias dificuldades, inclusive com viaturas paradas por falta de recurso para manutenção. Respeitosamente, Oldair Schmidt, sargento da BM, comandante do 1º Grupo de Bombeiros Militar de Iporã do Oeste. Ao excelentíssimo senhor Adriano Klein, presidente da Câmara de Vereadores de Iporã do Oeste, Santa Catarina. Convite para os vereadores de Iporã do Oeste. A Associação de Criadores de Suínos de Iporã do Oeste tem a honra de convidar aos excelentíssimos vereadores desta Casa e toda a comunidade regional para a terceira edição do jantar beneficente em prol ao Hospital Nossa Senhora das Mercês. O jantar, à base de carne suína, se realizará no dia 13 de março, na sede comunitária de Linha Aparecida e terá início às 20 horas. O valor da janta é de R$ 23,00 somente com venda antecipada. Os pontos de vendas de fichas são Copora 1, Constru House, Hora Certa e com os membros da diretoria. Após a janta, o evento será animado pela dupla Elaine e Eliseu. E ingressos somente para o baile são de R$ 15,00 o casal e R$ 10,00 para solteiros. Baris de chopp podem ser reservados com Jorge, pelo telefone ou WhatsApp 049 991 37 1066. Convide sua família e amigos para juntos fizermos a diferença. Luiz Jorge Malman, presidente da Associação de Criadores de Suínos de Iporã do Oeste. Seriam essas as correspondências, senhor presidente. Essas correspondências ficará à disposição dos senhores vereadores na secretaria dessa Casa Legislativa. Matérias do dia. Peço à secretária vereadora Elmira Schneiders para que faça a leitura do requerimento da Comissão de Finanças e Orçamento, que solicita a apreciação do projeto de lei número 003 em regime de urgência. Câmara Municipal de Vereadores. Excelentíssimo senhor Adriano Klein, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Santa Catarina. Requerimento. Assunto: tramitação urgente do projeto de lei número 003 de 2020. A Comissão de Finanças e Orçamentos, integrada pelos vereadores Sérgio Antônio Suzin, Mário Reck e Irmir Schneiders, amparados na constante do artigo 243, item B, e artigo 247, inciso 1, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores desse município, solicita a inclusão na pauta em regime de urgência do projeto de lei número 003 de 2020, de autoria do Poder Executivo que autoriza o município de Iporã do Oeste a firmar termo de fomento, colaboração da sociedade civil do município de Iporã do Oeste e da outras providências.
Iporando Oeste, 6 de março de 2020. Atenciosamente, Irmir Schneider, Mário Reck e Sérgio Antônio Suzin. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, o Poder Executivo Municipal, desde o ano de 2019, não cede mais servidor, motorista, funcionário efetivo do município para a PAI, Escola Caminho de Luz, para realizar o transporte de alunos atendidos naquela instituição. Porém, o município aumentou o valor do convênio para com a escola. Assim, a própria diretoria da escola contrata um servidor motorista para realizar o transporte, mas com recursos provenientes do município. Vale salientar que o motorista contratado, embora não tenha transporte no mês de janeiro, teve direito à remuneração. Além disso, a escola manteve, durante o período de recesso escolar, o trabalho na área terapêutica, atendendo a alunos com deficiência mesmo no período de recesso. E as atividades normais com os alunos iniciaram no dia 10 de fevereiro. A Associação da Casa Familiar Rural Esperança, instituição que atende a estudantes de vários municípios da região, ensino médio profissionalizante na área rural, iniciou as atividades com servidores ainda no mês de janeiro. Salientamos que os profissionais e serviços gerais e a direção são servidores cujos serviços são ressarcidos com recursos provenientes do município, com o atraso dos repasses públicos. A associação tem dificuldade em honrar seus compromissos com os servidores, considerando que já estamos nos aproximando da metade do mês de março e ainda haverá questões burocráticas a serem cumpridas até que o repasse possa definitivamente ser processado. Solicitamos aos nobres colegas que aprovem o requerimento, a fim de apreciar em regime de urgência o projeto de lei número 003 de 2020. Atenciosamente, a Comissão de Finanças e Orçamento, Irmir Schneider, Mário Reck e Sérgio Antônio Suzin. Coloco o requerimento de urgência em discussão. A palavra está livre. Vereadora Irmir. Quero saudar aqui os colegas vereadores, funcionários da casa, imprensa e público que nos honra com a sua presença nessa noite. Então, acho que a mensagem justificativa ficou bem clara do que estamos discutindo nesse momento aqui e pelo motivo pelo qual queremos que seja aprovado em única votação hoje esse projeto de lei. A Comissão da Legislação e Finanças estava reunida e nós discutimos e pensamos que poderíamos aprovar isso em única votação. Então, peço a colaboração de todos, uma vez que atende as pessoas do nosso município, da APAI e da Casa Familiar Rural. Seria isso, senhor presidente. A palavra está livre. Vereador Mário. Saúde, senhor presidente, os colegas vereadores e os aqui presentes. Também como integrante da comissão, então a gente também deu seu parecer favorável para tramitar em única votação esse projeto, devido à urgência, a importância dele atender a PAI e também a Casa Familiar Rural. Então, também damos nosso parecer favorável. A palavra está livre ainda. Coloca em votação o requerimento da Comissão de Finanças e Orçamento, que solicita a apreciação do projeto de lei número 003 em regime de urgência. A votação é nominal. Vereador Jerônimo Kretz. Sim. Vereador Darcy de Souza. Sim. Mário Reck. Sim. Irmir Schneider. Sim. Vereador Círio Asman. Sim. Sérgio Antônio Suzin. Sim. Mário Ribeiro de Freitas. Sim. Fernando Orr. Sim. Aprovado por unanimidade. O projeto de lei número 003 estará na ordem do dia em regime de urgência. Passando para o grande expediente. Chamo para se pronunciar na tribuna o vereador Jerônimo Kretz, com assunto convite, janta, moções de apelo, resultado, Coopera 1 e trabalho social.
Saúdo o presidente, colegas vereadores e vereadora, funcionários dessa casa, a imprensa e ao público em geral. O que me leva a essa tribuna são vários assuntos, entre eles: reforçar o apoio das duas moções de autoria desse vereador devido à importância que as mesmas representam para o público em geral. Falo também da cooperação, crescimento econômico. O ano de 2019 foi positivo para a cooperação em termos de faturamento e sobras líquidas. No ano que completou 86 anos de existência, a cooperativa alcançou um faturamento bruto recorde de 1 bilhão e 300 milhões e sobra líquida de 97,4 milhões. Segundo o presidente, a organização e a boa estruturação das atividades foi determinante para o resultado positivo, principalmente na atividade de suinicultura, muito bem estruturada e organizada. A cooperativa conseguiu aproveitar as oportunidades que se abriram no mercado de carnes. Isso fez a grande diferença no faturamento. 24,3 milhões de sobras aos cooperados. Foram destinados aos cooperados parte em dinheiro e parte para a cota capital. A distribuição é de acordo com a movimentação econômica de cada sócio, ou seja, compra e venda na cooperativa no exercício 2019. Lembrando que a Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 2019, aprovou uma reforma estatutária referente à distribuição e capitalização de sobras, aumentando de 40% para 45% o retorno ao quadro social. Números da unidade de Iporã-do-Oeste no ano 2019. Para Iporã-do-Oeste, retornaram para os associados 2,16 milhões. Desses, 960 mil foram distribuídos para associados e 1,2 milhões foram capitalizados. Iporã-do-Oeste participou a cooperativa do movimento econômico do supermercado, 14,7 milhões. Agropecuária, 33,3 milhões. Suinicultura, 51,7 milhões. Cereais, 9,4 milhões. Bovinocultura, área de leite, 6 milhões de litros de leite. A unidade também possui 87 funcionários diretos e 602 associados. Atividades econômicas na unidade de Iporã-do-Oeste: avicultura, leite, cereais, lojas agropecuárias, material de construção, móveis elétricos, suinicultura e supermercado. Atividades sociais da cooperativa. A cooperativa possui o curso de olho na qualidade e qualidade total rural. Isso forma os agricultores, para eles se estruturar melhor e para conseguir melhor desenvolvimento das famílias. Programa Escola 1 do Leite. Programa visa principalmente formar e levar informações aos produtores sobre controles de gastos e de produção na atividade, obtendo mais profissionalismo e rentabilidade. Também possui o Jovem Aprendiz Cooperativo. O programa Jovem Aprendiz tem a oportunidade de aprender uma profissão e a capacitação profissional como etapa de seu processo educativo. Curso Jovem COP. Comitê Local de Líderes. Mulher a Cicobi. Esse programa objetiva a educação, formação e capacitação continuada das associadas para o seu desenvolvimento pessoal, cultural e profissional. Esse programa já possui 20 anos na Cooperação. E em cima disso, eu quero, em nome da colega Irmi, saudar todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher que transcorreu ontem. Mulheres cooperativistas. Esse programa objetiva também oferecer capacitação cooperativista, buscando conscientizar, preparar e organizar as mulheres para atuarem de forma comprometida, participativa no quadro social das cooperativas. Programa Coleta Segura. Trata-se de um plano de gerenciamento de resíduos e serviços de saúde animal gerados nas propriedades rurais ligadas à cooperativa, promovendo a destinação correta, mais saúde e ambiente limpo. Capacitação aos colaboradores, aqui também cumprindo com o 5º princípio do cooperativismo, que visa a educação, formação e informação dos cooperados e colaboradores.
e segurança no trabalho, visa a execução de serviços seguros dentro da cooperativa para uma perfeita saúde dos seus colaboradores. Quero aqui também fazer um convite especial a todos os vereadores para participar do terceiro jantar beneficente, que será realizado nesta sexta-feira em Aparecida, onde 50% do lucro será destinado ao Hospital Nossa Senhora das Mercedes. Lembrando que esse já é o terceiro evento promovido pela Associação de Criadores Suínos de Porã do Oeste. Junto com os suinicultores, também deveremos comemorar o bom momento do agro, né? A suinicultura vive um dos melhores momentos dos últimos tempos, né? Referente, né, ao lucro também, né? Porque anos atrás, né, os suinicultores passaram por muitas dificuldades. E agora temos que comemorar esse momento, né? Quero aqui também agradecer o espaço recebido pelo vereador Laírton, e que esse espaço, por um mês, também agradecer aos meus 204 eleitores que confiaram na minha pessoa e confiando no meu trabalho humilde, já que o meu lema era humilde e trabalhador, Jerônimo vereador. Quero aqui também comunicar, senhor presidente, e aos meus colegas vereadores, que o salário que tenho direito de receber irei doar ao Hospital Nossa Senhora das Mercedes. Vai o lema, não faça o que eu digo, mas faça o que eu faço. Muito obrigado. Vereador Jerônimo, é um belo gesto e honrado de uma pessoa fazer esta doação para um hospital que sempre necessita de recursos. Dando sequência, eu chamo o vereador Darcy de Souza com o assunto estiagem e melhorias ao lado da rodovia. Quero cumprimentar o presidente dessa casa, os demais colegas vereadores, nossa vereadora, servidores e o público que se faz aqui presente. A gente quer falar um pouquinho sobre estiagem, né? Mas é fazer uns pedidos para a municipalidade. Como toda a população sabe, que nós estamos vivendo uma estiagem hoje, né? E ela está afetando totalmente a nossa agricultura, né? Não só municipal, como regional. E também isso afeta aqui na cidade muito. Então a gente aqui queria fazer um pedido para que a nossa Secretaria da Agricultura hoje se unisse com a Secretaria de Transportes e Obras e fosse dar prioridade em atender hoje, principalmente o nosso agricultor. Limpezas de fossa, puxar água, que hoje a gente foi procurado por muitas pessoas, né, que estão recebendo água, né? Uns até o município está levando e outros é particular. Mas isso está se tornando caro para o agricultor e para quem precisa, né? Então a gente pediria que a municipalidade subsidiasse isso ali, né? Ou fizesse gratuitamente, né? Eu acho que tem condições, né? E também que decretasse uma situação de emergência. E daí vai captar recursos para essa finalidade, né? E outra coisa que a gente queria fazer um pedido, né? Seria sobre as melhorias aqui na rodovia. O pessoal que passa por lá, né? Ali na cabeceira, na área industrial, né? Ficou muito bonito isso ali, né? Tá muito bonito. Mas a gente foi procurado por diversos motoristas e a gente passou e a gente mesmo vê o projeto, como foi feito aquilo ali, né? Não vai dar certo. Aquilo ali está um perigo mesmo, né? Para acontecer uma tragédia a qualquer hora, com o tempo bom. E que dirá se chegar a chover, né? A população sabe, passa lá e deve ver. Quem passou viu e quem não passou lá que vai dar uma olhada para ver como ficou perigoso aquilo ali.
E porque eles baixaram o leito ao lado da rodovia, limparam toda a beirada. O que é aquele capim que tem na beirada? Foi plantado para quê? A água sai do asfalto, ela drena e vai lentamente, né? Assim foi limpado, ficou muito bonito, né? Vai ficar bom, mas eles erraram, acho, em ter baixado ali na cabeceira. Baixaram toda, ficou só o leito do asfalto. E quem passa lá pode parar e olhar, né? Tá seco, não deu nem uma chuva. Mas o asfalto já cedeu. Já cedeu. E a cabeceira ali, quem conhece, né? Sabe, né? Que vai muita água naquela baixada. Porque na baixada é chato e do outro lado é declive, tanto daqui para lá como de lá para cá. Então, quando der uma chuvarada meio intensa, né? Aquele asfalto ali, vocês podem ter certeza, tomara que não, né? Mas vai ser todo destruído. Ali não vai ficar asfalto, né? A gente tá vendo isso ali, né? E a gente foi procurado por quem passa ali, que estão muito preocupados, né? Que isso pode acontecer uma tragédia a qualquer hora, né? Porque passa trânsito pesado e liviano, né? E ali passa sempre em alta velocidade. E diz que já quase aconteceu de cair fora, né? Ali do jeito que está, né? Então a gente pede, né? Não sei quem que vai ser responsável, né? Para executar aquilo ali, porque não sei se o DEINFRA autorizou ou não, mas quem fez vai ser responsável pelo que pode acontecer ali, né? Vereador Darcy, me cede um espaço? Fique à vontade, vereador. Então, como o Darcy está colocando ali, eu também passei esse fim de semana naquele local lá e sugiro que quem foi responsável pelaquela obra que faça sinalização, uma vez que as entradas que lá tinha para o lado, quem desce para o Pirapó, ali na baixada mesmo da cabeceira, sempre tinha aquele acesso, quem vinha do sentido de descanso. E agora aquele acesso foi tirado e lá tem um declive da pista para a entrada lá, de mais de meio metro. Então, acho que aquilo lá deve ser sinalizado, mesmo porque à noite tem dificuldade em visualizar aquilo lá. Então, peço que nesse pedido do vereador Darcy se inclua, que se coloque uma sinalização para evitar uma tragédia ou alguma coisa de altos custos para alguém. Seria isso. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, vereadora. Ali, quem vê lá pode ver, né, que aonde foi feita uma extensão comprida, não só na baixada ali, né, aonde ficou o mesmo nível, o asfalto com o aterramento do lado, ficou bom. Assim deveria ter sido feita na baixada lá, não ter baixado mais, deveria ter seguido tudo no mesmo nível, aí ia ficar o asfalto com segurança, né, ia nem que tirar o capim, mas ia ficar com segurança, né. Então, quero pedir que a municipalidade atenda hoje, em primeiro lugar, né, nossos agricultores, né, que se criam um cronograma agora, né, para essa distribuição de água, né, que todo agricultor precisa, e que coloque as máquinas do Transportes e Obras e da Secretaria de Agricultura a atender os nossos agricultores agora, e esperando que a chuva venha logo, né? Venha logo. Né? Obrigado. Dando sequência, chamo o vereador Mário Rec com o assunto vídeo nas redes sociais. Quero saudar o presidente Adriano, os demais vereadores, funcionários e os aqui presentes. Há 2 semanas usei essa tribuna para falar de um recurso por nós encaminhado ao deputado Darcy de Matos, o nosso deputado federal do meu partido, e a gente falou e provou aos senhores quem de fato encaminhou esse pedido, esse recurso. Em 2 entrevistas, o prefeito anunciou que foi encaminhado pelo deputado Maurício Scudelart, que foi uma grande inverdade, que não é verdade. Nós lemos o ofício aos senhores vereadores, aos aqui presentes e aos que nos sintonizaram nas redes sociais, e dizer mais uma vez que fiquei indignado na semana passada
quando em mais uma fala do deputado Maurício Scudelar, junto com o prefeito, que foi a passeio na capital do estado na semana passada, conseguiram gravar um vídeo anunciando mais uma vez o autor desse recurso, que não é verdade, que é uma baita mentira de dois políticos que querem ser respeitados pelo povo e ficam anunciando esse tipo de inverdade nas redes sociais, tomando o espaço de quem encaminhou. Nós temos, que nem falei na vez passada, aqui o ofício de resposta do deputado Darcy de Matos, que é do meu partido, onde foi encaminhado e assinado por ele esse recurso. E, lamentavelmente, o deputado Maurício Scudelar conseguiu fazer mais um vídeo falando essa inverdade. E ele também falou que quer destinar esse recurso para os escoteiros, para terminar aquela série dos escoteiros de Iporã do Oeste. Até é feio falar isso, né? Esse recurso pode, por mim, poderá ser aplicado ali, sem problema nenhum. Mas o deputado Maurício, cada vez que ele aparece em Iporã, nas eleições e tudo mais, fica falando dos escoteiros, que ele é o autor da sede que existe e tudo mais, e que vai providenciar recursos. Infelizmente, ele era líder do governo no ano passado, nem do seu próprio governo conseguiu trazer R$1 para os escoteiros, e agora quer tomar nosso espaço, nosso recurso, fazer nome em cima dele, que é uma grande inverdade. Lamento esse tipo de políticos, tanto ele como o prefeito, tentando ocupar e denigrir a nossa imagem, porque fui eu que encaminhei, fui eu que recebi a resposta, aqui está a prova, e se precisa mais, o próprio deputado Darcy de Matos mandou nesses dias um áudio ainda, e falando sobre o que é verdade. Então, lamento muito essas atitudes de certos políticos que fazem uma politicagem em vez de fazer uma verdadeira política. Esse tipo de política não é da minha cultura. Não gosto disso, não preciso disso. Fazer politicagem em cima do recurso de outras pessoas, de outros vereadores. Gosto de fazer projetos. Já trouxe muitos recursos para Iporã do Oeste, tenho ainda vários encaminhados e vou, mesmo assim, continuar trabalhando para o povo de Iporã do Oeste. Muito obrigado. Dando sequência, chamo o vereador Fernando Ott, com assunto diárias prefeito, benefício vereador, loteamento, calçamento e economias. Quero saudar o presidente, Adriano Klein, os demais vereadores, público que nos honra, o vereador Laírto, que está afastado, está presente nesta sessão, presidente dos suinocultores e também a imprensa que se faz presente. O que me traz hoje aqui é falar um pouquinho das diárias do prefeito, que foram apresentadas pelo colega vereador Círio Asman na semana passada. Quando ele fala que o prefeito acaba escondendo ou não falando o que é das diárias, só gostaria de lembrar a todos vocês que essas diárias estão todas elas no portal da transparência, onde todo munícipe e qualquer vereador tem acesso, pois é dali que eu acredito que com certeza o vereador Círio também teve o acesso a isso. Então, provar para vocês que somos um governo transparente. Falar do valor da diária, também temos que falar de quantos recursos já foram trazidos nestas viagens em virtude dessas diárias. Eu vou usar só um exemplo, onde todos podem avaliar e tirar suas conclusões. Tivemos uma emenda de R$400 mil
de um deputado federal, Hélio Costa, do Partido de Republicanos. Esse deputado ele é de Florianópolis e nunca veio para Iporã. Para vocês terem uma ideia, na eleição passada, ele fez 16 votos aqui em Iporã. Um deputado que nunca veio aqui repassou uma emenda de R$400 mil. Isso é uma emenda só. Gostaria de citar um exemplo também, que as diárias, o valor total que o vereador apresentou, são quase R$70 mil. Se nós diminuir isso, desses 400 mil que foi a emenda, só ali nós temos uma economia ou um lucro de R$330 mil. Então, só essa uma emenda paga todas essas diárias. Quero comparar isso com uma empresa. Hoje, quando um empresário contrata um funcionário, esse funcionário ele pode ganhar R$100 mil por ano. Mas se ele dá lucro e produz 1 milhão por ano, não importa se tem que pagar R$100 mil para aquele funcionário. Agora, quando você tem um funcionário que tem que pagar R$100 mil por ano e ele não dá lucro, o que a empresa faz? Com certeza demite um funcionário desses. Então, sim, precisamos manter um gestor desses que tem uma visão de futuro, que traz recursos para o nosso município. Então, isso é só um pequeno exemplo que vocês podem ter. E em que é gasto essas diárias? Acredito que o colega vereador também já viajou e também já no seu mandato, com certeza usufruiu de diárias. E nenhuma vez ele viajou sem usufruir dessas diárias. E para que servem essas diárias? Para pagar hotel, para pagar o restaurante, para pagar táxi, para pagar estacionamento e toda a sua alimentação. Então, me deixa até um pouco... quando eu vejo que quando se apresenta o valor das diárias, não se apresenta o valor total de recursos também vindo. E quanto se faz a economia quando se vai de carro ou não. Então, acredito que ainda em tempo o vereador pode até estar falando sobre isso. Também gostaria de perguntar para o vereador, depois de uma parte, se quiser, como o colega vereador faz para sobreviver todo esse tempo. Pois eu sei que ele não foi convidado para aceitar um cargo como coordenador e não aceitou. Então, por que será que não aceitou? Será que não precisa trabalhar? Sei que não tem outro emprego. Como é que faz para sobreviver? Então, até posso explicar aqui, se me permite, para o povo, como ele faz para sobreviver, ou até dou uma parte para o vereador, se quiser falar. O senhor me permite uma parte? Com certeza. Em primeiro lugar, quero cumprimentar 1 minuto só, o presidente. Tá? Me fez 3 perguntas e não quer que eu responda em 1 minuto. A minha vida particular não interessa nada para o senhor. Se eu estou recebendo um auxílio doença, é porque eu tenho comprovação disso. Eu não paguei nenhum médico para ter um atestado. Eu não pedi para nenhum médico, inclusive pede para o teu secretário, que agora dia 23 vou ter agendado a minha cirurgia para colocação de prótese de quadril, que o colega Mário também fez. Então, eu quero provar para ti para quê? A minha vida particular é minha, não é sua, não te interessa? Então, como ele mesmo falou, tem aqui todos os comprovantes do INSS, desde da época que ele não foi mais vereador, ele está recebendo um auxílio doença rural. É o que eu tenho aqui. Toda a documentação, onde ele recebe R$ 2.900 por mês. Lhe pergunto, vereador, qual é a sua doença? Sei que tem muitos agricultores aí que estão sofrendo, tentando encaminhar a aposentadoria e não conseguem. Mas o senhor que está em ativa está recebendo um auxílio de doença rural. Então, para a população também ver como às vezes as coisas acontecem. Depois, quem sofre é toda a população. Para mim dar sequência, então, durante esse tempo, então, que ele está afastado, como todos podem ver, o quanto ganha, né, com o seu auxílio. Outro assunto, quero voltar um pouco ao loteamento. Tem um loteamento aqui na Rua Boa Vista, que ainda não está liberado, e muitos moradores me procuraram para ter mais informações.
Até eles estão... muitos falaram que a própria municipalidade é a culpada por esse loteamento ainda não estar aprovado. Vi muitas matérias também, muitas postagens na rede social da questão desse loteamento. E posso dizer para vocês que este loteamento, ele ainda não foi finalizado, porque o Ministério Público fez algumas exigências de atendimento. E o município, com certeza, vai cumprir essas exigências pro loteador, para poder sim liberar isso. Então, me chamou a atenção até quando uma postagem que eu vi hoje, que dizia assim: quando a prefeitura é a culpada, aí todo mundo faz um tendel. Mas quando o loteador, ou quando é uma obra particular, que acaba gerando transtorno para toda a população, aí ninguém fala nada. Aí ninguém sabe quem são os responsáveis, aí o jornal não publica nada. Então, para vocês verem como que funciona as coisas aqui neste município. Falando em jornal que não publica nada, só em economia de jornal, nos últimos 4 anos, foi uma economia de R$280 mil. E só com essa economia que foi feita, os colegas vereadores e população, foi feito aquela obra que então é aquelas áreas praça de esporte para toda a população. Então, para você ver, toda sexta-feira o prefeito sai sangrado, a família dele, todo mundo sai mal falado. Por quê? Porque não tem contrato com nenhuma empresa de comunicação. Mas com essa economia, todos os munícipes podem então usufruir daquela área. Inclusive, ontem tive a oportunidade de participar lá e também jogar um vôlei lá, e vi que tinha mais que 100 pessoas que usam aquele espaço para o lazer, onde usam para o esporte, as famílias vão lá tomar um chimarrão no final da tarde. Então, convido todos vocês que ainda não conhecem, que façam então uso daquele lugar, que é um espaço para todos os munícipes usar. E para finalizar então, quero falar que neste período já temos em torno de 100 quilômetros de estradão feito no interior, mais de 400 lâmpadas de LED instaladas, temos mais de 1.300 cirurgias que foram oferecidas de forma gratuita, a qual o colega vereador também já foi atendido. Temos mais de 5.000 exames de média e alta complexidade que foram feitas. E, então, para finalizar ainda, só a parte da explicação do vereador Darcy, que citou da obra, por sinal muito importante, e gostaria só de saber se ele tem já a noção se a obra está concluída ou não, então, para fazer estes apontamentos. Então, quem sabe a obra, como foi feita semana passada, durante a semana as equipes ainda estão lá trabalhando, então só para deixar a pergunta no ar, né? Se ele tem certeza que lá já está finalizada a obra. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Dando sequência aos trabalhos, vamos para a ordem do dia. Colocam em única discussão o projeto de lei número 03 de 2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de fomento e colaboração com organização da sociedade civil do município de Iporã do Oeste e dá outras providências. A palavra está livre. Vereadora Irmi. Então, a discussão do projeto de lei 03, que visa o repasse de recursos para a PAI e para a Casa Familiar, só para deixar claro para a população que o recurso é de até R$47 mil para a PAI e de R$44 mil para a Casa Familiar Rural. Então, como todos nós sabemos que as atividades nessas duas entidades já estão andando, já está tendo aula nos dois ambientes e está atendendo a nossa população, então a gente pede para os colegas vereadores também, como nós discutimos nas comissões, que a gente faça em única votação, então, esse projeto em regime de urgência. Seria isso, e peço a colaboração de todos, senhor presidente. A palavra continua livre. Quero também manifestar meu apoio a esse projeto, porque são duas entidades que prestam um relevante serviço à população de Iporã do Oeste. Tanto a PAI, trabalhando com pessoas
que tem suas deficiências, suas dificuldades, e a Casa Familiar Rural, que trabalha com a educação de nossos jovens agricultores, educando eles. Então, sou favorável também a esse projeto e são muito bom. Coloco em única votação o projeto de lei número 03, de 2020. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 001, de 2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do município de Iporã do Oeste, Santa Catarina, para o exercício de 2020. A palavra está livre. Coloco em segunda votação o projeto de lei número 01 de 2020. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 002 de 2020, que ratifica a primeira alteração e consolidação do protocolo de intenções do Consórcio Intermunicipal e Interestadual de Municípios Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, de segurança alimentar, atenção à sanidade agropecuária e desenvolvimento local, CONSAD, e da outras providências. A palavra está livre. Coloco em segunda votação o projeto de lei número 002 de 2020. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. A redação final desses projetos de lei serão encaminhados ao Poder Executivo para serem sancionados. Coloco em discussão a moção de apelo número 02 de 2020, de autoria da vereadora Ermira Schneiders, que apela ao excelentíssimo senhor governador do estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, ao secretário de Estado da Educação de Santa Catarina, professor Natalino Ugione, ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Júlio Garcia, para que atendam às reivindicações do Magistério Público do Estado de Santa Catarina. 1. Reajuste do piso na careira, sendo 4,17% referente ao ano de 2019 e 12,84% referente ao ano de 2020. 2. Reajuste do vale alimentação de R$ 12 para R$ 24 por dia. Terceiro, contra a aprovação da proposta de reforma da Previdência dos servidores estaduais. A palavra está livre. Vereadora Irmi. Então, a gente entrou com essa moção de apelo na Câmara de Vereadores justamente para mostrar que o nosso município, os nossos vereadores, que a gente está preocupado com a educação do nosso município. Então, uma vez que a gente tem uma grande bandeira de luta já aqui no nosso município, nós somos reconhecidos no Estado e também a nível nacional pela nossa educação. Então, a gente entrou com essa moção de apelo para que se cumpra o que estava acordado. Se já foi acordado que se paga o piso, que se usa esses índices de correção, então a gente tem que se manter na luta e continuar exigindo que se faça o que estava acordado. Por isso que existem os acordos, por isso que existem os sindicatos e por isso que existe a organização das entidades. Então, eu peço aos colegas vereadores que, unânimes, todos assinamos essa moção de apelo em apoio aos nossos professores aqui do município e pedindo que o nosso governador olhe pela educação do nosso Estado. Seria isso, senhor presidente. A palavra continua livre. Vereador Mário Reck. Saúde, senhor presidente, os colegas vereadores e aos aqui presentes. Também somos favoráveis a essa moção, uma vez que existe já um bom movimento entre o magistério, devido à grande defasagem, não só agora desse ano, implorando um reajuste, mas isso já vem se alastrando de vários governos e vários anos, né, que o magistério está assim, sem um reajuste justo. A gente viu o movimento da Polícia Militar, dos bombeiros, e eles conseguiram uma margem razoável de aumento
embora que o governo aqui ofereceu aos professores 3,4%, a metade esse ano e a metade para o ano que vem. Então é um desrespeito à educação. Claro que ele não é da educação, e por isso que ele não dá importância a isso. Então, lamentável, assim, esse governo desconsiderar essa classe tão importante, onde ele também passou a aprender as primeiras letrinhas na sala de aula, e hoje faz assim um descaso como governo do Estado com o magistério. Obrigado. A palavra continua livre. Coloco em votação a moção de apelo número 02 de 2020. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a moção de apelo número 03 de 2020, de autoria do vereador Jerônimo Kretz, que apela ao excelentíssimo senhor governador do estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, e ao secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, senhor Ricardo de Gouveia, para que crie um programa junto às prefeituras municipais do estado de Santa Catarina, com o objetivo de subsidiar a realização de exames de brucelose e tuberculose nos animais em propriedades rurais. A palavra está livre. Vereador Jerônimo. Saúde o presidente, saúde os colegas vereadores e o público presente. Eu peço apoio, né, para conseguir aprovar essa moção, porque é de grande importância, né, para o agro de Santa Catarina. Obrigado. A palavra continua livre. Também me coloco, vereador Jerônimo, a favor dessa moção, porque sou pecuarista de leite e sei do que essas doenças representam para um rebanho leiteiro. Quando uma propriedade é abatida por essas duas doenças, a propriedade entra em grandes dificuldades. E se tiver um subsídio por parte do governo, toda ajuda sempre é bem-vinda. A palavra continua livre. Vereador Fernando Otto. Senhor presidente, desta questão dos exames brucelose e tuberculose, a gente sabe o quanto realmente é importante. Dizer também que o município tem um programa municipal aqui, que é pioneiro em toda a região aqui. Este programa que foi aprovado aqui nesta casa, programa que está funcionando muito bem, muitas propriedades que estão já sendo atendidas com isso, e a gente vê que outros municípios também estão copiando este nosso mesmo programa que temos aqui. E com certeza estaremos a favor desta moção e a nível do Estado, que o quanto realmente isso é importante para todos esses agropecuaristas. Seria isso, presidente. A palavra continua livre. Vereadora Irmi. Quero parabenizar o colega Jerônimo pela moção dele. E como a gente vê, essa seria uma responsabilidade do Estado, porque a gente vê que os municípios cada vez mais estão abraçando as causas que seria de responsabilidade do Estado, e que nem essa questão da certificação, não é só o município que ganha, é o Estado inteiro que ganha. Então, eu tenho convicção de que o Estado poderia desenvolver, sim, um programa que todos os agricultores teriam, que tivessem interesse, e daqui a pouco talvez também até fazer com que todos sejam obrigados, porque não adianta se algumas propriedades ficar por fora e não fazer a certificação, não vamos ser isentos, não vamos estar imunes dessa fatalidade. Então, me coloco favorável também, e acho que devemos sim encaminhar o Estado, para o Estado criar esse programa, para que os recursos do nosso município sejam mais especificamente usados aqui para o nosso município, e que o Estado cumpra a sua parte. Seria isso, senhor presidente. A palavra continua livre. Coloco em votação a moção de apelo número 03 de 2020. Quem estiver a favor, fique como está, e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a moção de apelo número 04 de 2020, da autoria do vereador Jerônimo Kretz, que apela ao excelentíssimo senhor governador do estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, ao secretário da Infraestrutura do estado de Santa Catarina, senhor Major Tiago Vieira, para que estudem
a possibilidade de projetar e construir na SC 386, nas imediações da comunidade de São Lourenço, município de Iporã do Oeste, Santa Catarina, um trevo de acesso e a abertura de uma estrada marginal de aproximadamente 500 metros, interligando os dois acessos à comunidade. A palavra está livre. Vereador Senhor Jerônimo. Presidente, colegas vereadores e o público em geral. A gente que é de São Lourenço, a gente já viu muitas vezes, né, que o perigo está perto, muito perto. Então, São Lourenço é um polo. Eu, há 8, 10 anos atrás, eu já falei na época era o prefeito Adélio, falei depois com o prefeito Hilton, né, e agora falei com o Lúcio. Aí a gente, então, tentou, né, fazer dessa forma, entrar com uma moção, né, para ver se o governo do Estado se sensibiliza, né, e tenta ajudar para nós evitar tragédias na nossa comunidade. A palavra continua livre. Coloco em votação a moção de apelo número 04 de 2020. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. As moções de apelo serão encaminhadas para as autoridades mencionadas. Vamos para a explicação pessoal. Chamo para se pronunciar na tribuna o vereador Fernando Ott, com o assunto atividades da semana e convites. Volto a saudar todos os demais mencionados antes, na minha fala já. E venho aqui nessa explicação pessoal, então, para fazer um convite. A gente sabe que sexta-feira agora temos o jantar dos sinicultores, mas também estará acontecendo na sexta-feira, a partir das 19 horas, aqui no ginásio municipal Arthur Friedrich, a final da Taça Verão de futsal. Então, também temos várias equipes sempre que participam e estão disputando esse campeonato, e a gente sabe que também tem um grande público que também sempre se faz presente. A gente sabe que várias datas às vezes coincidem, mas este hoje é o nosso calendário. Também falar para vocês que na última sexta-feira foi realizado o sorteio da campanha Nota Premiada, já é o 29º sorteio que está sendo realizado. Acredito que todos os senhores aqui também sempre participam, preenchendo os cupons, fazendo as trocas desses cupons junto à prefeitura, que mais um projeto que também foi aprovado aqui nesta casa. Falar também da festa do frango. Até na sessão passada eu tinha comunicado que eu não iria participar, mas acabei cancelando minha viagem para poder se fazer presente nesta festa tão importante, que estava, por sinal, muito boa, bastante público. O dia colaborou também. E recebi de muitas pessoas que foram na festa lá os parabéns pela estrada que tem até na comunidade de linha preferido. Muitos me falaram que até excederam da velocidade, que em muitos lugares eles andavam entre 70 e 80 km por hora. Então, para vocês verem o quanto que não melhora hoje uma estrada quando ela é alargada e bem planejada. Também falar das quadras esportivas, já tinha comentado antes, então, que no final de semana acabei participando lá e contei o pessoal por cima, assim, a gente viu que tinha pelo menos umas 100 famílias lá, 100 pessoas que participaram, aliás, com famílias, crianças e tudo mais. E falar um pouquinho também que na semana passada estive participando com demais colegas vereadores do Congresso dos Vereadores, seminário que esse então aconteceu em Florianópolis, com vários temas da desincompatibilização, mídias sociais, projetos de violências doméstica, também sobre câmaras municipais, as atribuições e suas responsabilidades, e um programa de transparência legal. Então, mais um evento assim de sucesso. Acredito que todos que puderam participar tiraram um bom proveito disto, e o quanto é importante também para o vereador poder participar desse momento para estar se atualizando. E, para finalizar, então, dizer para vocês que todo investimento em esporte é economia na saúde. Certo? Seria isso, presidente. Muito obrigado. Agradeço. Estamos chegando no final dos nossos trabalhos.
Quero aqui reforçar o convite novamente para o jantar à base de carne suína, sexta-feira, na comunidade de Aparecida, que é parte em benefício ao nosso hospital, que todos nós, de algum dia vamos precisar do nosso hospital, né? Quero também, antes não mencionei, o nosso vereador Laírton faz presente, parabenizar ele mesmo, licenciado, participando das atividades da nossa Câmara. Quero solicitar também às comissões que, após se reúnam e discutam os projetos e marcam para se reunir. Agradecer a todos os visitantes que nos honram com sua presença e dou por encerrada esta sessão. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 16 de março, segunda-feira, às 19 horas, nesta Casa Legislativa. Boa noite a todos.